Trabalho está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Nós temos aqui os nossos convidados e mais uma vez agradecer a presença do Dr. Cristiano Miller, pró-reitor do Uniflu, Dr. Rafael Crespo, professor do Uniflu e advogado também, e a reitora do Centro Universitário Fluminense, doutora Inês Ururaí. Vamos seguindo então, Aloysio, a bola é sua de novo. Vamos lá. Nós estávamos falando aqui no intervalo, Marco, essa coisa da votação, né? Em maio, eu tô acompanhando esse caso, né? E, logicamente, quando você acompanha o caso, você vai fazendo fontes, né? Citei aqui algumas delas, mas tem outras, né? No meio político, no meio jurídico, tem as assessorias, todos os ministros têm assessoria, o Supremo tem assessoria, então você também vai trocando figurinha. Sigilo de fonte é uma garantia constitucional, então você pode dizer que minha fonte é muito boa. E em maio, ela me deu placar de 6-4. Em maio. E é tão boa que ela antecipou que o Barroso, como de fato se manifestou agora, tem uma semana, o ministro Luiz Roberto Barroso se manifestou oficialmente, consultado pelo deputado Vladimir Garotinho, né, para marcar uma audiência. Ele falou, ele nem negou a audiência, falando, estou impedido porque... Explique-se, em 2013 ele era procurador, não geral, mas um dos procuradores do Estado que assinou a ADIM. Portanto, há um óbvio conflito de interesse. E ele, muito corretamente, se julgou impedido para julgar. Se julgou impedido para julgar é ótimo, né? Se considerou impedido para julgar. Então, você tem 10 votantes aí, né? Então, essa conta 6-4, ela era de maio. E o fato novo é que sexta-feira, e falamos sobre isso aqui, né? Não foi sexta-feira, não, foi quinta-feira. Quinta-feira, eu sabia que havia a reunião do governador Wilson Witzel, que é ex-juiz federal. É bom que você frise isso, não é um leigo, né? Ele vinha falando, até então, um discurso otimista do Supremo. Ele tem uma reunião acho que foi quinta-feira, eu tô nu sem meu computador. Mas você tá certo. Quinta-feira mesmo. E eu já sabia da reunião com deputados federais, da bancada fluminense, estaduais, e prefeitos da Petro, o prefeito Rafael Diniz estava lá, a prefeita Carla Machado estava lá, deputados da região federais Vladimir Garotinho, Clarissa Garotinho. Clarissa, embora tenha domicílio litoral hoje no Rio, mas é nascido em Campos, né? Tem uma família aqui de Campos. E, logicamente, que eu estava ali engatilhado que repórter tem que jogar com as 5, 6 fontes, que aí claro, uma não vai furar, né? E aí uma fonte me manda, que estava na reunião, me fala, Aloysio, ele falou de maneira muito categórica aqui, que a gente perdeu no Supremo. E eu fiquei apavorado, quer dizer, como campista, como fluminense, lógico, dimensiono o que vai ser. A gente falou aqui, né? Dei dados de estudo da Firjan, 500 mil de alunos sem vaga em rede pública, 4 milhões de atendimentos em rede estadual eu estou falando de diferença de vida e morte, inclusive, né? A rede estadual de saúde. Exatamente. É um negócio impressionante. E aí falou, diz que perdemos. E que a tática, qual é o momento atual? Tentar refazer, como você falou, revotar. Tentar fazer uma nova lei de partido. Que no Supremo a batalha está perdida. Se fala, que chegou a se especular com um acordo, você chegou a falar aqui, né, o Lauro Jardim noticiou isso, entre Carmen Lúcia, Witzel,
com o Toffoli, que o presidente determina a pauta, né? Para tirar de pauta, adiar, esperar. Uma coisa que eu acho que até guarda lógica, a votação no Congresso da reforma tributária, porque, por óbvio, vai se discutir o Pacto Federativo. Vai pactuar, né? Eu acho que, Vai pactar. É razoável, é razoável. sim, tem lógica. Né? O que vai de imposto vai para a União, para o Estado, para o município, estamos falando de um tributo. Sim. Então, mas me parece que isso não se confirmou. Tipo, eu vi a assessoria de Toffoli, eu vi a assessoria do STF, não se confirmou. Não se conformou. Não se confirmou. Eu, no início, eu achei que tinha sido assim, o Toffoli e vazou, então eu não vou aceitar. Porque a impressão que dava é que estava tudo encaminhado. Mas como vazou, eu acho que o Toffoli, o ego... Você diz com relação ao adiamento. Não vou adiar, não. Vazou, não devia ter vazado. É mais possível que ainda adie, se for o caso, né? Restam aproximadamente 40 dias para o julgamento. Isso é... Se fala numa tática, que isso se fala também com fontes, como estão atuando ali dentro. É justiça, mas também é um jogo de lobby também. Supremo, se os Supremos julgamentos lá são muito políticos e envolvem mais do que qualquer outro processo, estratégia mesmo. Se fala porque de um ano para o outro você Fux, muda o ministro. Que é um carioca. Fux falando parece surfista do arpoador, né? É. Carioca mesmo, da gema. Né? Aquela vogal aberta, né? E tal. Ele fala assim. Aquela vogal cantada de carioca. Pois. Mas enfim, que se fala que o Fux poderia pedir vistas. Uhum. Né? Como juristas, qual vocês acham que seria, diante desse quadro, que eu estou só rememorando os fatos mais recentes, quais vocês acham que seria a tática mais adequada? Veja bem, nós estamos partindo de uma premissa, né, de que o julgamento vai de derrota. Né? Foi o que o Witzel disse. Partindo do julgamento, partindo da premissa, né, da derrota, é evidente que o que puder ser feito para que esse julgamento não aconteça agora, você Fura precisa. A bola. Todas Fura as a bola, armas né? você precisa utilizar. E vejam bem, são armas legítimas. Não há nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade nisso. Né? E o Supremo, como é um tribunal, vamos dizer, pequeno no que toca à sua composição, são apenas 11 ministros e um deles já se declarou impedido, você tem apenas 10 votos ali, e de um ano para o outro você tem a modificação de um desses ministros, então a questão de estratégia precisa ser utilizada nesse momento. Então, se o julgamento é marcado para o dia 20 já está fadado, né, a derrota, é evidente que o derrotado antecipadamente ele precisa usar das estratégias para que evite que esse julgamento aconteça agora. Se o pedido de vista ou abertamente a redesignação de pauta, qualquer dos dois, o efeito prático é exatamente o mesmo. Né? Redesignar a pauta, você estabelece um tempo, mas o pedido de não vista... necessariamente. Você pode retirar de pauta e pode simplesmente retirar de pauta por não achar que o processo está pronto para julgamento. E o pedido de vista também não tem muito prazo. E é bom lembrar que o Fux vai ser o próximo presidente do Supremo, né? E a partir daí controla a pauta. Aí a pauta fica a nosso favor. Fica a nosso favor. Então são estratégias jurídicas e válidas, né? Com certeza. Claro, que tomara que aconteça em benefício da região. É lógico. Você ia falar? Teve uma questão também, retroagindo um pouco o que a Luiz falou, de questão de devolver o que teria recebido durante esse período. A questão e a Procuradoria do Estado tem quadros brilhantes, são pessoas estudiosíssimas. Existe uma possibilidade. O que está acontecendo no Supremo? É o que a gente chama de controle de constitucionalidade. Como a Luiz falou, quando uma lei é declarada inconstitucional, é como se ela, mesmo que isso leve 5, 10, 15 anos, é como se ela fosse inconstitucional desde o primeiro dia que ela começou a produzir efeitos. Então, o efeito é retroativo. Só que, então, por essa lógica, nós estaríamos devedores caso viéssemos a perder. Só que também existe uma possibilidade. A mesma legislação que diz que o efeito é retroativo prevê uma possibilidade, desde que haja o voto de 2/3 de ministro supremo, de uma técnica que a gente chama de modulação dos efeitos. O que é isso? Ao invés de se aplicar essa regra de inconstitucionalidade desde o início, você diz que é inconstitucional dali para frente, por razões de segurança jurídica, impacto financeiro mesmo, e econômico, interesse social relevante. Então, desde que 2/3 dos ministros do Supremo entendam que por razões de segurança jurídica ou em especial interesse social, que são conceitos vagos,
eles podem, com base nesse dispositivo, limitar a declaração da inconstitucionalidade daquele momento do julgamento para frente. Isso ocorrendo, a gente teria essa possibilidade de não devolver... Mas isso aí já é um cenário pior, né? É Ou o seja, pior. Isso aí é já imaginando que seremos derrotados. E para não Exatamente. ficar ainda mais catastrófico, na verdade eu diria inviável, né? Inviável. Não tem a menor Não, condição as máquinas do Estado, públicas qualquer produtoras município não sustentam devolver a dinheiro normalidade. todo esse tempo. Se a gente está falando aqui que eles não têm condições de Daqui sobrevivência pra frente? daqui para frente, que dirá tendo que Daqui pra trás. devolver valores. Agora, uma pergunta que não quer calar. No caso de 5-5 no Supremo, quem desempata? O presidente Porque- Minerva, né? O O voto voto de Minerva. O voto do presidente. Exatamente. Então o presidente votaria 2 vezes. Sim. Ele tem voto acaba numa situação como essa sendo Se voto ele for o qualificado. Né? primeiro a votar, já se sabe se empatar. Qual a resposta? Que ele Qual a vai, resposta? provavelmente ele vai manter o voto, né? Provavelmente Se votar vai de manter o novo. voto. Não seria Agora, para incoerente. votar de novo, votar no sentido contrário. Imagina a Vai manter o incoerência. mesmo voto. Só para. Me lembro de um milionário, isso é verdade, isso é verídico. Um cara trilhardário, tinha um apartamento em Nova York e um em Paris. Então ele chamou o advogado e falou assim: vou fazer, e com seus assessores, vou fazer o meu testamento. Se eu for entregar, se eu morrer em Nova York, eu quero ser enterrado em Paris. E se morrer em Paris, eu quero ser enterrado em Nova York. Tá bom, botou lá, mas aí uma hora o advogado dele virou para ele e falou assim: doutor, não tem sentido nenhum disso que o senhor está fazendo. Não? O senhor tem túmulo nos 2 cemitérios, Nova York e Paris. Qual a razão? É para sacanear mesmo. Só para dar trabalho. É só para dar trabalho. É a única coisa que eu quero com isso. Né? Porque provavelmente ele vai dar trabalho às pessoas que se aproveitaram dele a vida toda. E é aquela questão também, investimos mal o dinheiro dos royalties. Sim, Sim. sim. Mas a grande parte da população não pode pagar por isso. E mais, Pois é. você falou, Luiz, das obras estruturantes, né? Diretamente, eu também só vejo essas. Mas também tem questões indiretas, né? Como, por exemplo, se Campos hoje é um polo universitário, foi porque, bom ponto, né? bom ponto. Foi porque Não há os dúvida. royalties indiretamente Criou Contribuíram essa pra perspectiva, criaram essa necessidade. esse né? ambiente Mais e do que tudo mais. perspectiva, uma necessidade mesmo. Então, se os royalties impactaram a cidade diretamente, poderiam ter impactado muito mais, vamos dizer assim, de forma positiva, mas indiretamente também, vamos dizer assim, criaram um ambiente, vamos dizer assim, atrativo a outros investimentos. Favorável. Instituições bancárias que vieram para Campos, senão Exatamente. passasse a cidade de muitas instituições bancárias, que não era, porque o dinheiro circulava, né? Sim. E automaticamente, isso cessando ou sendo reduzido drasticamente, o contrário também é verdadeiro. A evasão, Esvaziamento, o Vai esvaziamento acontecer. acontece. É? Até porque o serviço público não vai ser capaz de dar conta. Se já não é hoje, com a diminuição dos royalties, Não é que possível. ainda está acontecendo, os campos de campo são maduros, estamos falando aqui de 77, quer dizer, todos os campos nossos, que a maioria deles são maduros, já estão em descenso, em decadência de produção, e por isso, você compara, por exemplo, um estudo que a Folha fez, levantamento, só para a gente ter uma ideia, é bom falar de número. Sem correção, pelo IPCA, sem correção, só valor nominal de PE, que fala de royalties, mas são royalties e participações especiais, o maior dinheiro não é nem royalties, participação especial. Né? PE. Só de PE, e não estou falando em valor corrigido, estou falando em valor nominal. No governo Rosinha, a média de PE foram aproximadamente um pouquinho mais de 120 milhões. Nos 8 anos do governo Rosinha. Nos 2 anos e meio, 3 anos, 2 anos e meio que fez levantamento de PE do governo Rafael, isso cai para menos de um terço, é 40 e pouco, mas é menos de um terço no total, sem correção. Isso prova que, passando ou não a partilha, as receitas do petróleo elas já estão em decadência, elas já vêm em decadência. Né? Agora, perder isso ainda É inimaginável, né? é um caos, Pra você, é um caos. E inclusive, no título da manchete hoje, que o Witzel diz que não resolve o problema dos outros municípios,
que vão passar a receber, vai resolver menos ainda, porque vai cair os Você vai custos, criar mais problemas para vai os criar municípios mais, que perderão. E não exatamente, resolverá o daqueles e que não ganharão. resolverá em nada. Né? Então é aquela história de repente, uma atitude, uma decisão dessa pode ser muito legal, né? Mas de politicamente muito, ou pelo menos aparentando ser algo que distribua de maneira equilibrada, de repente, né? Mas que sem efeito prático favorável algum. O político que votou, que participou dessa votação, ele chega lá para o seu eleitorado e diz, olha, tá vendo? Eu trouxe para o município os royalties, mas vai ver uns 100 mil reais. Exatamente. E não vai resolver nem insignificante para a receita daquele município. Exatamente. Mas tudo se torna, no final das contas, de uma crueldade Com os produtores. com os produtores absurda e com a população, com o ser humano. Quer dizer, os impactos serão imediatos. É aquela história, pisa, mas não humilha. Né? Mas o cara está pisando, humilhando. Não estraga o enterro, né? Igual não estraga o enterro. Tiro na cara, não estraga o enterro. E mais, a mesma Constituição que não fixa esse percentual, ela fixa o princípio da dignidade da pessoa humana, desenvolvimento regional. Ao cessar, será que o Supremo não vai considerar as consequências advindas dessa repartição e o impacto direto que ela vai provocar na vida das pessoas que residem nas cidades, nos estados produtores? A qualidade de vida das pessoas, que já é precária, como ficará? Indiretamente atinge valores constitucionais. Que são os princípios utilizados pelo Supremo hoje em dia, normalmente, né? Os princípios constitucionais. Exatamente. A gente vai falar muito lógico, vocês são juristas e tem que sempre analisar o aspecto legal, mas a lei, desde o Código Murável, ela existe para equilibrar direito individual com o direito da sociedade e para equilibrar as coisas, né? Vamos rememorar, a gente falou aqui da questão da reforma tributária que vai vir, né? Próxima passo, assim que o Senado acabar de negociar, os homens honrados do Senado acabaram de negociar com aprovar de vez a reforma previdenciária, a próxima é tributária, depois fala-se na administrativa, essa pauta do Rodrigo Maia, ele fala isso muito claramente. Mas vamos lembrar um pouco, a gente fala muito de royalties, está discutindo muito royalties. Todo o ICMS, na Constituição de 88, por isso que a questão do pacto tributário é importante. Todo o ICMS de qualquer xícara, terno, gravata, colar, óculos, microfone, bloquete, tudo é produzido onde o serviço é recolhido onde se produz. Exatamente. Que é um outro aspecto. Você tem duas exceções na Constituição brasileira, artigo, eu vou lembrar de cabeça porque eu tenho escrito bastante, no seu computador, artigo 155 da Constituição. Quem era o relator da comissão tributária da Constituinte? Alguém lembra? Não. José Serra. Paulista, né? Paulista. Ele bota duas exceções só para regulamento do ICMS. Duas. Royalties e energia elétrica. Ele ferra o Paraná com Itaipu e ele ferra o estado do Rio com aquela época petróleo. Hoje você tem até na Bacia de Santos e na Bacia de Vitória, mas naquela época era só Bacia de Campos, né? Ele ferrou. Vamos falar em português. Falamos agora português, claro. Royalty PE perto de ICMS é gorjeta. Aqueles R$2 que dá pro cara que guarda seu carro na noite. Tem a questão da justiça do Pacto Federativo. Exatamente. Esse é outro ponto que, inclusive, consta nessa ação direta constitucional contra essa lei que pretende redistribuir os royalties. Porque já há na Constituição de 88 essa divisão, né? Enquanto a regra essa penalidade, é uma dizer, penalidade, aspas, né? É uma injustiça tributária muito grande. Então, vamos sofrer outra, né? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Nessa decisão do Supremo, existe argumentação anterior? Vai haver possibilidade de alguém defender sustentação oral? Sim, vai haver. Dos estados. E houve também, na discussão dessa lei, a intervenção de um instituto jurídico que a gente chama de
Amicus curiae, amigo da corte. É a condição da Prefeitura de Campos, Dom Petro. Amicus curiae. E aí, você entra no intuito de colaborar com aquele julgamento. Você não é parte diretamente do caso, mas você sofre impactos interessados. Você tem a oportunidade e tem o que contribuir. De falar, mostrar sua posição, seus argumentos. Mas no próprio julgamento também vai haver essa possibilidade de sustentação oral. Né? São os representantes, podem falar 15 minutos. Primeiro, o relator lê o relatório, e depois é passada a palavra para os advogados, né, representantes das partes. Antes dos votos propriamente, né, cada advogado, cada representante ali, diretamente das partes ou desses amicus curiae, tem a oportunidade de se manifestar. Durante 15 minutos. É um trabalho interessante ali de tentativa de convencimento de todos os eu acho que o tipo de julgamento os ministros já vão convencidos, né? Via de acho regra, que ninguém vai mudar por Muito difícil mudar. Via de regra, sim, mas é importante, em algumas situações, existe mudança de voto no dia do julgamento. E é importante também para que você exponha claramente quais são os seus argumentos, né, para que eventualmente... E por uma questão de transparência também, porque isso com certeza será televisionado. Vai. Vai. Dúvida. Na hora, eu acredito até que a gente aqui na Folha, na hora do resultado, a gente pode até jogar o som em cadeia, e é permitido, olha, está aqui a decisão. E as pessoas começam a ver. Essa transparência, ela é muito importante no meu modo de ver, anticorrupção, anti uma série de coisas. Coisa que, por exemplo, que eu acho que a gente sempre comenta aqui, o presidente é eleito, ou o prefeito é eleito, o governador é eleito, e aí você passa a oposição não quer fazer oposição, ela quer impedir a governança. Sim. E isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil. Ela não faz oposição, ela impede a governança. Como que é a oposição no Brasil? Você está falando assim que governo federal? Não, de uma maneira geral, mas mais no governo federal. Tudo bem, como foi logo depois da posse do presidente, o líder do PT... Com todo respeito, eu discordo de você. Eu acho que a grande oposição do governo federal é o governo federal. Não, mas veja bem... São os filhos, são os primeiros filhos, mas até então investidos do poder imperial, que voltamos ao Brasil Império, onde um filho vereador demite 2 ministros da República. Isso é um absurdo. Carlos Bebiano e Santos Cruz. Não, mas isso foi posterior. Logo no ato seguinte à posse, o PT foi no Congresso e disse: nós não votaremos a favor de absolutamente nada. O Marco não votou nada. O PT votou contra a Constituição de 88. O PT votou contra o Plano Real. Vamos voltar aqui o tempo. Não era novidade. Estamos falando de 88. Que Lula foi constituinte. Tinha como conselheiro Ulisses Guimarães, que Ulisses, devemos a Constituição Ulisses, aquela figura que nos falta hoje. Esse sim, um homem honrado, sem metáfora nenhuma, sem eufemismo nenhum, conseguia ser conselheiro de Lula e de... Fernando Henrique. Não, aquele Caiado. Ronaldo Caiado, que era ruralista. O esteio moral de um homem desse, entendeu? E o PT sempre foi. O PT não assinou a Constituição de 88. Não assinou. Que trouxe inegáveis avanços, porque nenhum jurista ou cidadão vai discordar disso. E cujo governo PT tirou parte de vantagem da Constituição de 88. Foi, e contra o Plano Real, que a estabilidade que nós vivemos aí nos governos Fernando Henrique e Lula, os 2 primeiros governos, foram contra o Plano Real. Eu acho que o Marco Antônio ressalta que no Brasil há assim, aparentemente mesmo essa tradição de que a oposição ela realmente apenas está ali para impedir que as coisas aconteçam. Talvez seja essa visão de maneira geral, independente do momento. Exato. Não há uma oposição que contribua. E às vezes a transparência ajuda contra isso, porque você chega e diz, olha, nós tentamos votar isso aqui, que é para o benefício disso, mas fomos impedidos. Está aqui. E a transparência trouxe ao mundo jurídico não só essa parte jurídica, mas também a própria sociedade viver essa parte jurídica que até então era um pouco separada da sociedade. Exatamente. Então, essa transparência, essa vivência, essa opção é importante. Eu acho interessante isso, como eu estava falando,
da transmissão do julgamento do Supremo, né? Eu já escrevi sobre isso lá em 2012. Fundamental. Ah, mas É fulano de fundamental. tal é muito vaidoso, isso aumenta a vaidade. O cara que é vaidoso, ele vai ser filmando ou não filmando. Então, eu acho que há mais virtudes do que problemas. E mais, antes a gente via as pessoas sempre comentando de futebol no barzinho da esquina. Hoje a gente vê as Agora pessoas os comentários discutindo jurídicos o julgamento rolam. do Supremo. Todo mundo virou. Exatamente. Todo Você mundo virou. sabe de qual, Conhece, os conhece 11 ministros supremos não sabem de tudo qual os bem. 11 jogadores de seleção. Pode ter o Facebook, aquelas heresias, a pessoa comenta. Olha, mas... eu duvido, doutor Inês é mais ou menos da minha geração, eu duvido, doutor Inês, que jovem como eu era e a senhora era aos 20 anos, 25 anos já advogada, pensando, os ministros do Supremo são esse. Não, de jeito Jamais. nenhum. Era uma realidade diferente. Uma realidade diferente, jamais. Né? Eu sabia a escalação dos times do futebol carioca inteiro. Sabia a escalação do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Né? Mas Sim, do mudou. ministro do Supremo não sabia quem era. Não, claro que não. Eu não tinha a menor ideia. A gente lembra também que o direito por mais que tenha técnica e tal, o direito é uma área humana, é uma ciência humana. E eu vou lembrar o saudoso Antônio Roberto de Góes Cavalcante, Capi, talvez o maior artista que essa terra já tenha produzido. Ele tem uma frase que aí se aplica para mim não só para arte, mas para qualquer função de criação, e o direito, como é ciência humana, também é área de criação. Eu não acredito em artista humilde. Né? Essa frase que dele, eu acho que vale para o Supremo, vale para todo mundo que mexe com criação. Né? Se eu não tiver um mínimo de vaidade, o que vai ter? Né? É Não, o não ego tem que está condição. funcionando. Com Tem certeza. condição. E isso estende para grandes atletas. O grande atleta não pode ser muito humilde, não. Se for humilde, ele perde na hora H, ele perde. Entendeu? Ele tem que ser arrogante, ele tem que saber que ele é melhor. É a dosagem, né? É a dosagem. Tem que ter o equilíbrio. É a diferença que faz o campeão do grande jogador. Fulano é um grande jogador. Mas não é um campeão. Gilmar Mendes podia ser um pouquinho mais humilde, né? Mas isso eu sou Gilmar Mendes é uma figura. Ele é uma figura, porque ele não é o que ele diz, não são as decisões dele ou o que ele fala que estão erradas, não. É a atitude dele. É a maneira que dele se incomoda. pronunciar, né? E Você vê que o Lewandowski, o Dias Toffoli, o Agostinho Moraes agora, tem decisões tão impopulares quanto as dele. Mas Marco Aurélio, mas não repercute. não são tão odiados pela população. Ele faz questão de ser o vilão. Exatamente. ele faz questão, eu acho que ele gosta disso. Ele é o gosta. Carlos Imperial de do tornar. Supremo. Me vaiem, por favor. Embora, Carlos Imperial. eu acho que vocês podem corroborar isso, e eu já falei com vários advogados, como constitucionalista, o conhecimento dele é inegável. Diz que Não, ele é. Com certeza, o constitucionalista. E provavelmente é. as decisões dele não estão erradas. Muitas delas não, e aí vem esse outro aspecto, né? Mas a pessoa já cria uma certa antipatia e acha que tudo que parte dele é uma decisão execrável, que obviamente não é assim. Fazem o que fizeram com ele no avião. Já postaram ali. ele não. Esse é o lado negativo, talvez, de as pessoas Ele não tem no currículo. terem todo esse conhecimento e comentarem sobre os ministros como se fossem profundos conhecedores. Esse é o lado negativo. Ele não tem no currículo ser reprovado 2 vezes com o curso de juiz de primeira instância, como tem o TOEFL, né? Ele não. Sim, o TOEFL talvez seja o currículo mais inexpressivo. Agora, eu acho que quando eu vejo o TOEFL falar, eu acho que não caiu o Kelsen na prova. Porque ele só fala do Kelsen. Muito importante, né? Jurista alemão e Os tal. assessores dele escrevem bem sobre aquilo. Acho que não caiu. E o Kelsen, ele parece saber tudo. Ele só fala do cara. Bom, olha, gente, são 8h43. Eu queria que vocês três fizessem algumas. A não ser que a Luiz tenha uma pergunta. Não. Uma finalização aí para esse nosso papo, deixando já aberta a porta para um próximo. E de novo dar os parabéns aí pro que vocês fizeram. Embora eu não seja campista, mas moro aqui há muito tempo, acho que o promotor Vitor Queiroz colocou, que também não é campista, é de São Paulo. São Paulino. Sim. Né? Mas dá orgulho que vocês Menos fizeram. mal, né? Podia ser corintiano. Mas, enfim, como campista por adoção, que me considero, deu orgulho que vocês fizeram. Parabéns aos 3, parabéns também à professora Sana, que estava lá. Parabéns. Obrigado. Olha, o que eu gostaria de dizer é que o que nós fizemos foi o que também nós ganhamos. Foi uma troca, né? Uma troca de conhecimentos, uma troca de temas. Você está vendo aqui, hoje eles falaram aqui, nós tomamos conhecimentos de situações do Supremo. Vocês imaginem isso numa troca
com outras instituições nacionais, com outras instituições internacionais. E é o que você falou, Aloysio, no início, sobre a Sociedade dos Poetas Mortos. Tenha certeza que a máxima, o Carpe Diem, foi vivido por todos nós lá na Espanha. Então, nós aproveitamos ao máximo para que a gente pudesse trazer para aqui, para a nossa instituição, todas as novidades, todas as situações acadêmicas que a gente conseguiu vivenciar nessa troca. Eu agradeço mais uma vez o espaço, foi muito agradável. Repito o que eu disse no início, ter feito parte dessa missão acadêmica representando o Uniflu, que foi a instituição na qual eu me formei, com ex-professores, Cristiano foi meu professor de processo civil, foi muito especial, é algo que vai ficar marcado para sempre na minha história e que eu espero agora poder compartilhar com os meus alunos e que, se Deus quiser, no próximo ano a gente possa estar presente de novo e com mais colegas e com mais alunos. Foi um grande prazer estar aqui novamente. Eu também agradeço a oportunidade do programa e, evidentemente, ressaltando o agradecimento de ter tido a oportunidade de participar desse evento, desses eventos, né, na Espanha. Foi um momento marcante nas nossas vidas. Em especial, eu tive a oportunidade de comentar lá, em que pese vivendo, né, a vida acadêmica, mas de fazer um link direto com a advocacia, que para mim, pessoalmente, é muito relevante. E espero, né, nesse nosso grupo, foram na verdade 5. Né? Teve a professora Sana e a professora Dayana, que também faz parte do corpo docente da pós-graduação do Uniflu. Desculpe, então, por não ter citado a professora Dayana, peço desculpas. Não. Realmente fomos nós todos 5 e com bastante sacrifício, né, carregando o nome do Uniflu para o exterior. Bastante sacrifício na Espanha, não faz isso não. Isso aí a gente entra em detalhes depois. Olha, Aloysio, começávamos às 9 da manhã e lá à noite vai adiante, eles chamam de tarde, saímos às vezes 21h30. Não, Aloysio, acho que é importante falar, embora isso aí não desmereça absolutamente nada, o que foi feito e o que o Uniflu tem feito por nós, né? Mas acho importante ressaltar que, e para demonstrar toda a dificuldade que os professores do Brasil, de maneira geral, não estou me vitimizando, não. Né? Todos nós fomos com nossos próprios recursos financeiros. Acho importante ressaltar isso. Né? Cada um de nós pagou 100% da nossa viagem. Tanto a parte aérea, hospedagem, alimentação, enfim. E nem por isso a gente é extremamente grato ao Uniflu, que nos apoia institucionalmente. E mais do que isso. Ressaltar, assim, eu não sabia, torna ainda mais... E mais do que isso, apesar dessa, vamos dizer assim, dificuldade, porque todos nós temos um esquema de vida, Sim, lógico. Né? Tudo isso não impediu que alguns professores já entrassem em contato e já dissessem: vamos no próximo evento, Sim, vamos acho no que próximo a nossa ano. dedicação e gratidão por tudo que tem sido feito. Exatamente. Bom, desejo muitas outras jornadas dessas para vocês. Eu acho que isso é importante, né, para o crescimento. Para ver se for para a Espanha, se quiserem um assessor de imprensa, eu me candidato. Eu sou um caricaturista também, para ficar lá na praça fazendo... Quer ir, Isaías, para fotografar? De forças. A união faz a força, né? O Senado Popular. Não, porque é um país realmente belíssimo. País belíssimo, Espanha. E tenha certeza, o que nós vivenciamos lá foi de uma importância vital na nossa vida acadêmica. Corredor cultural, né? Que Espanha... tem uma coisa lá na Europa que eles falam espanhol, português, falam, eu sou europeu, eles falam, não, isso é ibérico. Eles falam que a Europa é daquela cadeia de montanhas que divide dos Pirineus, Espanha e França, para cá. Né? Porque realmente é um corredor cultural desde sempre entre África e Europa, né? E olha só, Burgos está lá pertinho dos Pirineus, né? Está lá pertinho, diferente, completamente diferente de Madrid. Então... Burgos eu não conheço. Existe essa diferença. Mas o Cristiano falou, vocês falaram todos que é uma cidade que vive basicamente em torno da universidade, né? Burgos, né? Sim, ela vive, gira em torno da universidade e de ser um dos pontos do Caminho de Santiago. Sim, do Compostela. Então tem muita vivência nesse aspecto. Mas é uma cultura... Você vai daquelas igrejas espanholas assim... São lindas, gente. Não, mas o subterrâneo, que você vê o trabalho arqueológico, né? É como um bolo, camadas, né? A parte mais funda, você vê, sempre foi um lugar sagrado. Era um templo Celtíbero,
virou um templo grego, depois virou um templo romano, depois virou uma mesquita muçulmana, depois virou visigodo, também tiveram lá os alemães. Depois mesquita muçulmana, o templo dos árabes, depois voltou a ser... Isso é impressionante. E sempre foi um lugar santo, né? Um lugar sagrado. Né? O que é, né? O que é mais importante dentro verdade, da vivência desses períodos, né? A mesquita de Córdoba, ela é feita com... Você sabe, eles roubaram as colunas de todos os templos que viam antes, você sabe, pelo capitel. Essa daqui é visigoda, essa é romana, e fizeram a... E conviveram pacificamente, né, lá em Córdoba, em termos, né? O período árabe talvez foi... Absorveram muito a cultura. E o que coloca uma pulga atrás da nossa orelha é pensar como que anos e anos atrás eles fizeram aquela obra faraônica com aquela perfeição, com aquela beleza. O Rafael dizia sempre, como que isso aqui apareceu? Não tem computador para fazer a planta? Como que isso aqui aconteceu? Exatamente. A ponte de Córdoba, principal do Rio Guadalquivir, foi feita pelo Império Romano para passar carro de boi. Passar caminhão hoje está lá. Tem 2.000 anos. Impressionante, eu acho firme impressionante. E forte, né? Isso aí. Exatamente. O cara que fez aquela passarela de bicicletária... Precisava fazer um cursinho lá nos antigos romanos. Aquela lá no passarelinha Rio, né? ali no Rio de Janeiro já deu piada. Tim até Maia, dizer que né? Tim Maia falou, pelo amor de Deus, meu nome, Logo aqui. eu aturo ressaca. Essa passarela não atura uma. Eu aturei todas. Gente, olha, uma boa semana para vocês. Para todos nós. Voltaremos em breve a conversar com vocês, tem esses assuntos. Tá ótimo, estamos sempre à disposição. Então tá, vamos agora a um pequeno intervalo e já voltamos, já finalizando o Folha no Ar primeira edição, mas a gente volta com... Amanhã é o Arnaldo, que... Né? Arnaldo. E sexta-feira o Quemaia, né? Sexta-feira, Carlos Alberto Quimair. E só também estamos aqui diante de juristas, o juiz Ralph Manhães foi citado, tanto pelo professor Rosendo da UF, quanto naquele debate de estudantes de esquerda e direita, o Jonathan, né? O representante da esquerda, né? Jonathan o professor Rosendo citou, é o diretor da UF Campus, e, enfim, daquelas operações da Justiça Eleitoral que o juiz Ralph teve até presencialmente lá na UF, foram apreendidos 570 panfletos do PCdoB, né? E, enfim, gerou... Acho que todo mundo conhece o assunto. Sim. Acho que como ele foi citado, né? O Rosendo, de maneira... diretor, o Jonathan, de maneira um pouco mais dura. E a gente tem necessidade de ouvir sempre contraditório, né? Ainda mais quando se representa o Estado, né? Como foi o caso do... E é uma pessoa de serviços prestados à comarca, sem sombra de dúvida, né? Inclusive na check-in, o juiz Ralph. E marcamos com ele para essa quinta-feira, mas no Cláudio Nogueira. Ótimo. 16 e 15, né? Foi na segunda edição. Eu e o Arnaldo vamos estar... 18 e 15. Perdão, 18 e 15, desculpa. 18 Obrigado, 10, Marco. 18 e 10. Terminou 18 e 15. A Maria começa... 18 e 15, Exato. Então, vamos entrevistar eu, o Arnaldo e o Cláudio Nogueira, o Dr. Ralph, para ele poder dar sua versão dos fatos, né? O fato tem, no mínimo, sempre duas versões, né? No mínimo. No mínimo. Né? Bom, é isso. E vamos agora ao intervalo. Daqui a pouquinho nós teremos o direto da redação. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas